Hola, boa noite. Un prazer recibirlos aquí. Hoy vamos a tener una live muy especial sobre un tema que pocas pessoas conhecem y es o método Rolf, o conceito da fascia y qué es lo que esto significa tanto para la salud emocional como para la salud física. Realmente un placer hoy poder convidar a Erika a este espacio do Caminho do Encontro. Vamos a llamarla ela. Eu estava dando um tempo a nós que já começamos e um placer, Erika. Te acabo de mandar já o convite. Muito bem. Que Olá, alegria, Erika, que hemos conseguido. Que alegria. sim, Está estou muito feliz. muito. Muito obrigada, viu, pelo convite. Não, não. Eu estou muito. Opa, desculpa que. Peraí, que caiu um minutinho. Aí está. Acontece. Acontece. Aí. Bien. Erika, gostaria muitíssimo que te apresentaras, que contaras un poquinho de tu currículum, que é um currículum que vale a pena escutar, para depois começar a entrar no mundo do método Rolf, da fascia y de lo que tenés para compartir con este público en relación a conocer el cuerpo desde un otro lugar, que esa fue mi experiencia personal, ¿tá? Que eu vou a ir Sim. agregando no decorrer da live de hoje. Vamos lá. Ai, que ótimo. Vamos lá. Eu sou a Erika Yamagi, fisioterapeuta. Primeiramente, também boa noite, né, a todas que estão aqui e a todos também. Eu estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada, Maria Laura, pelo convite. E eu sou fisioterapeuta de formação, né? Eu fiz a PUC de Campinas de 93 a 96. Uhum. E aí eu conheci o Rolf numa das palestras, o método Rolf numa das palestras lá da faculdade da PUC de Campinas. E eu gostei muito do conceito, né, de trabalhar uma estrutura que mal se falava. Na época que eu conheci a fáscia, eu lembro que o meu professor de anatomia, naquela época, em 93, ele falou assim, eu falei, professor, o que é esse branquinho aqui que a gente estava na aula de anatomia, a gente vê as peças, né? E aí tinha o músculo e tinha um branquinho. Eu falei, mas o que é esse branquinho? Ele falou, isso aí é fáscia, é pelanca, não é nada não. Quando eu escutei, né, a palestra sobre o Rolf e a profissional do método falando sobre, eu falei, não é uma pelanca, não. A face é muito mais do que isso, né? Como é uma estrutura que envolve corpos e dá diferenças, eu pensei, eu vou fazer esse curso. Posso falar um pouco da minha experiência no curso? Que eu acho Pode. muito interessante de falar. Bom, quando eu resolvi fazer o curso, eu falei, preciso receber primeiro para saber o que é. Fui procurar um profissional do método, conversamos, eu disse que eu estava interessada em fazer a formação, né? E aí começamos a fazer as sessões. Na primeira sessão, ele estava trabalhando o meu braço, ele tocou o meu braço. Veio uma emoção muito forte. E eu comecei a chorar copiosamente. E eu com vergonha, imagina, moça, nunca tinha trabalhado o corpo numa profundidade assim. Eu comecei a chorar muito. Aí eu falei, desculpa, não consigo parar de chorar, meu Deus. E ele não falava nada. E eu lembro que nesse processo das 10 sessões, que são as 10 sessões básicas, para mim foi um processo muito turbulento. Porque eu acho que ele mexeu, ele mexeu em camadas tão profundas do meu eu, que quando chegou na 10ª sessão, eu falei, eu não vou fazer esse curso. Não, eu sou fisioterapeuta, eu me formei para fazer bem para as pessoas. Esse curso mexe muito, deixa a gente muito mexida. Eu não gostei e não sei o quê. E eu nunca tinha feito nem psicoterapia. 2 meses depois, eu me vi
sem dores, com uma postura muito melhor e tomando algumas decisões que eu jamais tomaria na minha vida, né? E eu falei assim, gente, o que é que tem a ver? E aí eu liguei para a professora, né, do curso, que dava curso na época, professora Nilce, e aí eu perguntei, olha, eu recebi o trabalho de Rolf, eu odiei, mas eu percebi Las mudanzas. que houveram mudanças no meu corpo, houveram mudanças em como eu encaro a vida, e eu queria saber se tem a ver. A resposta foi, como o Rolf é um processo, ele ainda continua agindo no seu corpo, porque nós trabalhamos com relação à gravidade. Então, como a gravidade age no nosso corpo diariamente, então esse trabalho também continua surtindo efeitos no seu corpo diariamente. E aí eu resolvi fazer o trabalho, o curso, né, de Rolf, e nossa, eu sou apaixonada, me formei em 98, e aí eu estou trabalhando com isso até hoje na vida. É a minha vida. Eu gostaria que explicaras um pouco para o público o que é o Rolfing, que é essa fascia e qual é o conceito do Rolfing, porque eu acho que a partir de aí vamos a poder ir agregando o que acontece com as camadas, o que acontece com a emoção, com o movimento, com o eixo, com a gravidade. Explica Sim, concretamente como funciona, para vou que tentar. eles visualizem no corpo, que acho muito importante. Tá, eu vou tentar sintetizar, que é um trabalho muito complexo. Sim. O método Rolf de integração estrutural, quer dizer, o nome em si já fala sobre integração da estrutura, ele é um trabalho basicamente que, se eu for resumir, as pessoas às vezes me perguntam, Érica, o que é Rolf? O que você faz? Eu falo, olha, melhora a postura e dores crônicas. Bem sintetizado, eu falo, mas tem muito mais coisa aí, né? Tem muito mais, né? Mas muito mais. Aí, o que é fáscia? Fáscia é um tecido conjuntivo que recobre todos os músculos e órgãos do corpo. Assim, a gente fala que ele é um sistema. Assim como a gente tem o sistema nervoso, o sistema circulatório, né, o sistema respiratório, nós temos o sistema facial. Então, aonde você pensar, tem fáscia. Ai, qualquer musculinho tem fáscia, na ponta dos dedos é uma rede, né, de conexão de músculos. E nessa fáscia que se encontram a tensibilidade do corpo. Ah, o que é isso? É a fáscia que faz a gente ficar de pé. Se eu pegar um esqueleto e segurar ele de pé, a hora que eu solto ele, ele cai. Mas se eu conseguisse tirar a face do corpo, colocasse essa facezinha, né, por fora do corpo, assim, de pé, ela ficaria uma estrutura. Se a gente for pensar De numa algo, barraca eu de vou fazer um camping, pouquinho como paciente, porque eu acho que talvez você é muito técnica e eu gostaria de agregar algumas pinceladas em lo que já falaste. Vocês sabem que eu tenho uma doença autoimune, que eu faço muita atividade, fisioterapia, caminhada, fiz yoga, fiz RPG, pilates, muita coisa. Mas, desde o ano 2020 para aqui, eu estou com uma equipe da Life Square que eu amo de paixão, a Mariana, que é mi anjo da guarda, porque acho que ela tem uma leitura macro de Maria Laura Babiquian el día que llegó al consultorio. Y en un determinado momento de este año, dijo, María Laura, gostaria que você testara una experiencia con Erika para trabajar los espacios internos y los espacios externos. Oh, cuando yo llegué, todo esto que você explica del esqueleto, la gravedad, el hueso, yo acho que todo eso es la parte técnica, Erika. Mas yo acho que hay tá? un submundo y hay un otro mensaje que llega a partir del trabajo corporal con el método Rolf. A primera cosa que me llamó mucho atención, esta fascia, hicimos un paralelo que la fascia era casi como a pele. A pele es la parte externa y la fascia sería
ese tejido conectivo, conjuntivo que está por dentro, tá? Que envolve articulaciones, tendones, músculos, órganos. Digamos que es una segunda peli embaixo da peli, para ponerlo de una forma más concreta, tá? Entendi. Fica uma coisa muito gelatinosa, muito vaga. E uma coisa que eu entendi neste trabalho, que você vai ir contando o que passa nestas 10 sessões e como se vai trabalhando o corpo de forma parcial para chegar à estrutura total, foi que essa fáscia, você explicou, Maria Laura, essa fáscia se encolhe, mas tem a capacidade de poder estender-se novamente, tá? Sim. E eu pensava que por mais que eu faço minha fisioterapia com Mariana, que eu faço minha atividade física com Rodrigo, que já vi que estava aí, estávamos falando de outra coisa. E de outra coisa muito mais profunda. Profunda, tá? Não importa se você faz ultrassom, se você faz calor, se você toma corticoide, não. Era entrar a meu corpo internamente desde um outro lugar. Devo confessar que desde a primeira sessão até a octava, que foi a semana passada, eu choro muito porque eu acho que eu consegui chegar a lugares internos que não havia chegado em meu espaço terapêutico, em minha fisioterapia e em meu contato com o corpo. Eu me considero uma pessoa que tem registro corporal, que entende o que lhe passa, mas estos eram lugares casi como si fuera Narnia. Un lugar así, muy, y que me llevó a conectarme con cosas que me demostraron que mi fase estaba encolhida. Algo así como que eu quería colocar meu pé en un zapato 37 y cuando eu calzo 41. Uhum. Había que tomar una actitud de decir, bom, si a gente va a comenzar a esticar a fascia, se va a abrir espacio, van a haber cosas que van a salir, y van a haber cosas que van a aparecer que tal vez eu no quiera olear, más que voy a tener que olear. Y así nos sucumbimos mutuamente a este proceso, você como fisioterapeuta e eu. E eu traigo muito este conceito hoje, porque já em Estadão, el 4 de novembro, para que sepas, já começaram a falar da fáscia em relação à dor crônica, tá? Mas eu gostaria de falarle para um público que talvez não sofra só dor crônica, que tenha contracturas ou que tenha posturas que muitas vezes, por mais que uno sepa como se tiene que colocar, não consiga. Uma coisa que eu consegui foi encontrar o eixo. Ese día que você me sentiu na borda da maca e me dijo, María Laura, vamos a poner los isquios no lugar, o esternón, esa cosa de que eu tinha uma perna que estava perdida, a perna izquierda, que não entrava no corpo. Estava todo el corpo essa perna, esse pé que se iba para um lado que não entendíamos muito para onde ia. Quando hice a primeira sessão, perguntei se podíamos fazer 2 sessões semanais. E Erika falou, não, Maria Laura, vai com calma. Hoje, posso dizer-te que entre uma sessão e outra, eu decidi pegar um caderno e escrever todo o que aparece de emoção, de sensação. Sou uma pessoa muito trabalhada terapeuticamente, faço terapia desde os 19 anos, mas posso confessar-te, Erika, que hubieron lembranzas, memorias y cosas que solo aparecieron en el momento que conseguí esticar esta fascia maravillosa. También esto ha significado tomar decisiones. Você sabe porque você me acompaña. A tal punto, gente, que cuando yo llego a la sesión, los primeros 5 minutos que la tengo el teléfono colocado para controlar la hora, yo comienzo a falar y digo, calma, porque esto también faz parte do processo terapêutico deste tipo de fisioterapia que estamos fazendo. Eu gostaria que explicaras que é o que se vai trabalhando de sessão em sessão e como tem a ver isto com encontrar o eixo, ou volver a colocar o eixo no centro da gravidade. Porque acho isto muito importante. Muitas vezes, Erika, a mulher quando chega na maturidade,
e tem a turbulência da menopausa, do ninho vazio, talvez um divórcio, ela perde o eixo. Sim. E talvez uma das formas de começar a encontrar o eixo seja encontrá-lo a nível corporal. É um trabalho a mais para encontrar este eixo. Por isso eu te trouxe hoje aqui. Então, eu gostaria que vá me contando como você vai reestruturando e vendo esse eixo como está. Tá. Porque uma das coisas que você mandou no texto, e eu gostaria que você coloque, é que como se coloque essa pessoa, vai ser como enxergue o futuro e como ela camine hacia onde ela quer chegar. E eu acho que todos estamos enxergando uma longevidade diferente. Sim. Sabemos que a ciência nos está oferecendo mais anos, mas por momentos não temos muito claro como vai ser esse caminho para frente. Eu acho que a primeira coisa que uno tem que estruturar é o corpo, porque es él el que genera un movimiento hacia donde lo que uno quiere conquistar. Todo teu. Tiveram muitas considerações que você colocou sobre a face, sobre o seu processo, que são muito importantes. Eu falei primeiro tecnicamente, anatomicamente, fisiologicamente o que é a face, né? Mas a face é um órgão das emoções. Então, realmente, quando a gente trabalha, só para deixar claro para as pessoas, o trabalho do método Rolf, de soltar as fáscias, é um trabalho lento, profundo, que a gente coloca uma energia ali para o tecido e mudando aos poucos. Se eu chego muito rápido, a face arretesa. Então, se for fazer uma analogia, se a gente chega muito a fundo num problema que você pode estar percebendo em algum amigo seu, ou irmão, ou pai, ou irmã, enfim, a pessoa vai se fechar. Acontece a mesma coisa com a face. Se a gente começa a liberar essa face aos poucos, para ela ir se soltando, respirando, criando espaço, a gente consegue realmente chegar no psíquico da pessoa. Por mais que no curso a gente fale veementemente, não trabalhamos a parte psíquica da pessoa. Se o meu cliente ou a minha cliente estão fazendo uma psicoterapia, né, concomitante, eu acho espetacular, porque realmente tem insights, né? Então, cada sessão a gente trabalha uma parte do corpo, né? Então, em cada sessão a gente tem uns insights. A primeira sessão eu falo que a roupa só chega com uma roupa de mergulho apertada e eu vou tirar essa roupa de mergulho. Quando a gente tira essa roupa de mergulho, o que acontece? A pessoa respira. Muitas pessoas vêm na clínica e elas chegam como se estivesse faltando ar. No final dessa sessão, que o goal é realmente tirar essa roupa de mergulho, eu pergunto, como você está se sentindo? A maioria das respostas são mais leve. Atingiu o goal da sessão. A partir daí, como se fôssemos reformar uma casa, a gente então tirou as paredes dessa casa, deixou só um alicercinho ali. Mas eu preciso começar a construir a minha casa nova, né? Com base nesse alicerce. Então eu vou trabalhar os pés, as pernas, e eu vou começar a dar uma forma para esse corpo. Então as costas. Então eu vou começar a construir a nossa casinha, a casinha de vocês. Eu falo, vamos construir a casinha agora. Na terceira sessão, a gente trabalha toda a lateral do corpo, pensando no anteroposterior. Então, eu estou subindo as paredes da minha casinha. A quarta sessão, a gente trabalha a linha interna de pernas. E quando eu falo, a gente vai trabalhar a linha interna de pernas, e a pessoa me fala, o que vai acontecer comigo psiquicamente falando? Eu falei, gente, não é... O processo é individual. Então, cada um vai ter uma resposta. Mas, às vezes, eu falo, a gente trabalha a parte interna das pernas, que é uma parte que está mais escondidinha, que não tem muito contato com o externo. Então, eu vou abrir a caixinha de Pandora.
Depois dessa quarta hora que a gente fala, dessa quarta sessão, a gente começa a construir a estrutura do corpo com relação à linha da gravidade, e aí vem o eixo, né, que a gente falou, que quando eu olhava para você, eu falava assim, essa sua perna esquerda aí tá querendo ficar longe do eixo, ela não tá querendo ficar no eixo. E a gente até fez uma analogia com o lado do cérebro, o lado da emoção, o lado da razão, e como que fica no corpo. É muito rico, tem uma riqueza muito grande a nossa sessão, porque você me dá feedbacks, né, nesse olhar mais profundo, e aí eu vou trabalhando junto com o que eu, né, de experiências, nossa, N pessoas, né, que eu atendi. É muito gratificante a gente conseguir fazer com que vocês tenham esse afloramento. Nesse mundo que a gente está vivendo agora, trabalhar a parte psíquica, o autoconhecimento, fala-se muito sobre isso, né? Que é muito importante, porque se a gente não se autoconhece, a gente não consegue lidar com as coisas e nem com as pessoas no mundo. Quando a gente tem, entre aspas, um controle do corpo, quando a gente tem esse empowerment que a gente dá, né, com as sessões do Rolf neste corpo, a pessoa para se autoconhecer era como se abrisse mais, era como se eu desse um empurrão para ela ver melhor, se ver melhor, saindo do micro, indo para o macro, né? E se ver melhor ali no mundo. Eu sou apaixonada por esse trabalho realmente, porque cada um de vocês me dá um feedback assim que me faz crescer também como pessoa, como ser humano, né? Então eu também sou muito grata. Acho que, eu te poderia dizer que você tem que ter um grado de maturidade para entrar em um trabalho de Rolfing. Você tem que estar aberta ou aberto, porque vejo que temos homens, bem-vindo também ao público masculino, eu adoro quando tem público masculino também. Tem que estar aberto a lo novo, porque você se vai parar frente a um corpo desde um outro lugar, um lugar completamente diferente, tá? Não é um lugar desde a dor, desde a doença, não é um lugar desde lo estético, que poderia ser uma academia, musculação. No, 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 no. Es un otro lugar, otra dimensión do corpo. E outra dimensão da emoção dentro desse corpo, com a consciência que você está tendo nesse momento. Eu acho. Só lembrando que a postura melhora, assim, nessa. Porque melhora encarar o mundo, né? De dentro para fora, porque agora também vamos a chegar a isso, que acho muito importante. Eu acho que é uma conquista de uma nova construção. Esqueleto, ósea, muscular, pero por sobre todas las cosas, de postura tua, es como que agora você tem um corpo que te sustenta. Essa foi minha sensação. Uma sensação completamente diferente a outros trabalhos que eu feito, e por isso eu trouxe com tanta insistência, e por isso hoje não era dia de live, normalmente no caminho é terça. Você me dijo, Maria Laura, solo posso hoje, e eu quise que você viniera, porque eu gostaria de decirle a los que nos están escuchando es, você quiere conectarse con su corpo desde un lugar novo? Prove. Faça um intento. Você quiere sentir esta cosa de la abertura, de la fase esticada, ¿me explico? De tener una visión 360, de buscar cómo sustentarse. Falamos tanto de la palabra sustentabilidad hoy, tanto. Nos preocupa tanto en la tercera edad no caerse, tener músculo, estar bien, mas eu acho que este trabalho é um outro tipo de trabalho de dentro para fora. Eu gostaria que falaras, Erika, esta coisa das camadas, porque eu acho que a fascia tem uma camada mais superficial e vai chegando a camadas mais internas. Tá. Anatomicamente falando, isso. Na face superficial, a gente também tem a camada de gordura. Então, as duas se conectam,
né? Tanto é que tem um vídeo que eu acho muito interessante, eu esqueci o nome do anatomista, mas ele disseca o corpo, ele tira a camada superficial, a da mulher tem a cintura, o seio, né? O formato do seio, e a camada mais profunda é a camada que ela se conecta com o músculo em si. Então, a camada mais profunda é aquela mais pertinho do músculo. Para as pessoas terem uma ideia melhor, a gente pegando uma carne crua, vermelha, então a gente vai, mesmo frango, a gente vai ver que tem uma parte branca ali, um pouco mais. Depois a parte branca abre, depois ela se fecha e forma um tendão. Tendão é espessamento de face. Então, tudo que você vê de branquinho entre as fibras musculares é a fáscia. Essa é a fáscia profunda, né? E a fáscia, ela pode ser mais densa e pode ser até aquela mais fluida, que é aquela geleinha, sabe? Que de vez em quando a gente vê na carne. Então, ela é uma estrutura que ela tem várias nuances de densidade, tá? Quando a gente faz as 3 primeiras sessões do Rolfing, a gente está pensando na face superficial. Ainda a gente está pensando em moldar, né? Por mais que, né, a gente tenha o grounding na segunda sessão, que aí dá essa sensação de um pouco mais de empoderamento, vai, para as pessoas. A partir da 4ª sessão, que é aquela linha interna, é que a gente começa a trabalhar o profundo. Então, isso coincide com as mudanças, algumas mudanças psíquicas que a pessoa sente. Em algumas pessoas é muito visível essa mudança, mas em outras acaba ficando em segundo plano, porque a pessoa está muito ainda ligada às dores físicas que ela tem, né? Então, essa mudança é mais interna, psicamente falando, de olhar o mundo, ela acontece com pessoas que têm mais trabalho, né, psicoterapêutico durante os anos dela, sabe? Que aí ela já está num outro patamar, vai. Então, o que acontece às vezes também, que eu acho muito interessante, eu peguei algumas pacientes mais mulheres que aconteceu. Algumas poucas, acho que umas 2 ou 3. Eu comecei nesse trabalho e ela falava para a família toda, eu tô com muita dor, eu tenho muita dor, eu tenho muita dor, e a pessoa acabava chamando a atenção das pessoas ao redor por causa da dor. Na segunda sessão eu já vi que a pessoa estava diferente. Fulana, como tá seu corpo? Tem alguma dor, né? Melhorou? Como é que tá a dor? E aí a pessoa tomou um choque. Não, não, Que mas dor. aí eu ainda tô com dor, eu ainda tenho. Aí eu falei, tá. Na terceira sessão, eu já vi que o corpo dessa senhora tinha mudado de um jeito que o corpo estava respirando, o corpo estava. Eu falei assim, fulana, como tá o seu corpo? Ela tomou um choque, De porque novo. ela percebeu que não tinha dor. Ela não voltou mais. Porque eu Porque hay, estava tirando, porque hay personas que no se quieren curar. eu Y hay estava personas que prefieren convivir tirando. con su dor. Sim, porque eu estava tirando a única ferramenta que ela tinha de chamar atenção para a carência dela, das pessoas, né? Quando eu falo para você que eu aprendo muito com cada uma de vocês, é isso. Então, eu aprendi ao longo desses anos a não julgar. Cada uma está num processo, cada pessoa tem um processo diferente e acolher cada uma de vocês, cada Hay um de algo vocês. importante, Erika, en lo que estás hablando, que voy a de suma importancia marcarlo. Nos estamos hablando do método Rolf, eu estoy trayendo mi experiencia, usted está hablando de sus más de 25 años de consultorio, pensando en personas que se quieren vincular con el cuerpo y de alguna manera buscar calidad de vida, ¿tá? Y muchas Sim, veces los trabajos corporales no solo tienen a ver con el vínculo de dor-corpo,
pueden ter a ver com outras coisas internas, que muitas vezes no trabalho terapêutico, em onde nós só colocamos a palavra, o corpo não pode manifestar-se. Se há algo que, Uhum. pelo menos, eu aprendido com os anos de terapia, é que tem vezes que há coisas que você demora meses em colocar, em poner uma palavra, ou trazê-lo no inconsciente e tudo mais, e talvez em alguma coisa corporal, nesse movimento que você coloca em seu corpo, o que tinha para falar está falado, está dito. Porque o corpo é uma caixa de ressonância, Erika, Sim. de tudo. De amor, de frustrações, de sexualidade, de maternidade, de como nos vemos no espelho. Tudo está no corpo. E tudo está registrado em las paredes do corpo, que eu acredito que são os músculos. Por isso o músculo está mais tenso, menos tenso, tem dor. E como esta fascia, para as personas que están entrando ahora, esa fascia que tiene la posibilidad de extenderse, de esticarse, puede hacer con que ese músculo se reacomode. Porque esa visión la trae o Rolfing. No la trae a fisioterapia, ni la trae Pilates, ni la trae... Ninguém fala de esto. Entonces, ¿cómo ese músculo va a dejar de estar contraído o va a dejar de estar comprimido si la membrana que lo envolve está encolida? Entonces, trabajar esta membrana y extenderla es el inicio para que el músculo también pueda ocuparse un espacio. Yo haría ahora un proceso paralelo, ¿tá? Tá. ¿Cuáles son los espacios en donde muchas veces nos encolhemos para entrar no lugar do outro, no trabalho do outro, en una relación afectiva, en una sociedad, en un vínculo? Yo siempre pregunto mismo, ¿cómo vamos a ponernos un zapato 37 si calzamos 41? Eu acho que esa analogía con la fascia y el cuerpo tiene mucho a ver. Entonces, Perfeito. ¿por qué estas mujeres muchas veces se encolhem, están más corcundas, están más pequeñas? ¿Me explico? Y você ve que ese cuerpo se va encolhiendo cuando podría ocupar el espacio que realmente precisa ocupar. Entonces, eu Nossa, diría perfeito. que el trabajo que faz o Rolfing, y lo puedo hablar en primera persona porque lo estoy haciendo contigo y lo quiero, y lo quise traer es, você sabe, porque no voy a contar de mi historia personal ahora en la live, mas cuántos espacios se fueron abriendo na medida que eu comencé a trabalhar minha fascia. Y también cuánto miedo da ocupar el espacio que realmente una puede ocupar. Viene coraje, Nossa, de actitud, sim. vienen tantas cosas. Por eso tal vez esa mujer en la tercera sesión te dijo, olha, no volto más. Porque también ocupar un espacio Mexi es muito. asumir una responsabilidad. No, você está sintetizando todo o trabalho do método Rolf maravilhosamente, assim, nas palavras e em todas as situações que você coloca. Porque realmente é tudo isso que acontece. Quando a gente falou lá atrás, no comecinho, né? É muito mais do que melhora a postura em dores crônicas, Solo é la muito mais. postura, sino que, mira, yo te voy a contar algo. A Te André está falo primera perguntando. persona, porque para que entiendan la diferencia. Desde el año 2020, tercera y quinta, voy a Mariana, primero hago Mariana, después paso Rodrigo, ¿tá? Mas habían cosas que por más que te digan, no, vos tenés que hacer los ejercicios, tarará, tarará, de quinta a terza, cuando voltaba, el cuerpo estaba encolhido de nuevo. Sim. El cuerpo volvía a esa postura. Desde que eu empecé el trabajo de Rolfing para aquí, eu dividi, eu agora hago Mariana las terzas y quintas Erika, tá? Para que entiendan. Cuando me encontra Mariana, ela fala, eu que viví el proceso de este corpo, quase 3 anos, e outro corpo. E como se entendeu que una cosa tal vez tenga que ser trabajada en paralelo con otra. Preguntaron aquí cómo se llama este trabajo. Este trabajo se llama Método Rolf. Conta un poquinho da fundadora, da criadora de esto, Erika, porque yo creo que también es importante traer la biografía de él y qué es lo que ella va percibiendo de los corpos. A doutora Aida Pauline Rolf, ela criou o método na década de 40. Ela é doutora porque ela é doutora em bioquímica.
foi, né, doutora em bioquímica, ela faleceu mais ou menos em 80, aos 94 anos de idade. E ela buscou maior conhecimento em como trabalhar corpos por causa de dores que ela tinha e do seu filho também, né? Ele tinha problemas na coluna, ela já tinha, ela também, ela começou com artrose um pouco mais cedo, e aí ela percebeu que tanto a alopatia, né, a medicina tradicional, não estava dando muito certo. E aí ela foi buscar as alternativas. Primeiro ela foi para yoga. Na yoga ela se maravilhou com a yoga. Porque a yoga trabalhava o quê? Ela trabalha o quê? Alongamento do corpo, respiração. E ela se apaixonou pela yoga e ela começou a trabalhar, a ter alunas de yoga. E aí, ao mesmo tempo, ela conheceu Alexander, que é tem um método de Alexander, né? Ela ficou muito amiga dele, e aí, nesse mundo de querer conhecer melhor corpos, ela também conheceu osteopatia, que é o que a Mariana faz, né? Exato. Com você. E aí ela falou, puxa vida, né? A osteopatia trabalha ossos, né? Superficialmente falando, mas ossos. A yoga é músculo, mas tem alguma outra estrutura que ninguém está trabalhando. E aí ela fuçou e ela falou, nossa, esse tecido conjuntivo. E ela percebeu que o tecido conjuntivo, que é a fáscia, ela se molda, ela muda de densidade conforme pressão e calor. Ela começou a. Ela tinha uma dor aqui, né, perto do cotovelo, ela começou a manipular nela mesma. E ela começou a perceber que, e fazer os movimentos juntos, ela começou a perceber que aquele tecido, aquela região, aquela articulação começou a ficar diferente, com mais espaço, tirou a dor dela. E aí tem até uma história engraçada que um amigo dela chegou gritando. Ai, ai, eu não aguento mais essa dor no ombro. Ai, deixa eu deita aí, ela falou. Aí ele falou, o que você vai fazer? Ela, fica quieta. Aí ela começou a trabalhar no ombro dele, né, experimentando. Tirou a dor. Daí ele, bruxa, o que você fez? Aí ela falou, estou tentando montar um conceito. E aí ela foi encontrando e fazendo essa receita de 10 sessões básicas, né? E cada uma trabalhando uma parte do corpo, e cada uma tendo uma estruturação, porque não adianta a gente só, por exemplo, vai numa massagem, ai, tô com dor no ombro, vai numa massagem, faz a massagem. Depois de 2 dias a gente quer receber a massagem de novo. Porque soltou, mas as tensões as outras tensões do corpo, elas voltaram para lá. E a pessoa volta a ter dor. A doutora Aida Hoff queria alguma coisa que permanecesse, que na verdade nem permanecesse, que evoluísse. Ela percebeu que um corpo sem dor era um corpo que poderia ter mais produtividade e ser Absolutamente. mais útil na vida, E né? además, eu vou agora vincular outras coisas, tá? Deixa eu só terminar. O que ela queria, na verdade, com esse trabalho, não era nem melhorar a postura, nem dor crônica. Ela queria aumentar o potencial humano. Isso. Porque quando a gente está com dor, quando a gente tem travas, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue caminhar para frente, né? Porque sempre tem alguma coisa segurando. Com esse trabalho, ela queria libertar as pessoas, E é assim. né, de todas essas tensões, de todas essas amarras, para conseguirem evoluir melhor o mundo em si. E eu vou vincular várias coisinhas a mais. Você sabe que as pessoas que têm dor crônica, ou fibromialgia, ou alguma doença autoimune reumática, não tem como a depressão não estar vinculada à dor. Hace parte do quadro. Porque você com dor não consegue viver, não consegue produzir, não tem bom Sim, humor, você fica aislado, você se afasta de tudo. É uma situação bastante complexa e multidisciplinar, tá? Porque tem
muitos médicos e especialistas metidos na cena. Mas eu acho que cada vez mais, hoje uma nota na Folha, a depressão vinculada com o movimento, com a atividade física e com a dor. Então, si esta es una forma de conectarse con el cuerpo para mejorar a dor y sin medicación, Erika, porque esto no requiere nada, você no toma anti-inflamatorio, no toma corticoide, no toma analgésico, nada. Eu acho que vale a pena provar, porque y voy a decirles algo muy importante de nuevo. ¿Qué lugar você quiere ocupar? ¿Qué lugar você quiere tener na sua vida, na sua família, na sua profissão, na sua relação afetiva? O corpo reflete exatamente lo que você pensa de você, lo que você acredita de você, lo que você sente de você. El cuerpo es un reflexo de esto. Entonces, ¿cómo una cosa está vinculada y cómo hay que prestarle atención? De nuevo, podemos tener una excelente salud financiera, podemos tener un excelente futuro con una estabilidad y sin preocupaciones, mas precisamos de salud, precisamos de movimiento, precisamos de leveza, precisamos de no sentir dor en la medida de lo posible. Entonces, yo acho que a veces puede dar miedo un trabajo corporal, porque es un trabajo diferente, mas eu acho que é um mergulho interno que num determinado momento da vida pode ser extremadamente produtivo e sanador. Muito. Porque sanador. Imagina pensar, Erika, en esos espacios o en esos lugares que muchas veces la única manifestación que aparece es dor no corpo. Entonces, muitas vezes é a única maneira de expressar. Quando a alma grita, o corpo ele exterioriza. Então, sabe que para los judeos, yo siempre digo esto y adoro, un día un rabino me enseñó que para ellos el cuerpo es la casa del alma. Y eso ven exactamente a lo que estamos hablando ahora. Tampoco adianta hacer el rolfing, estirar la fascia y você no enxergar todo el resto que está aconteciendo. Porque entonces el rolfing va a tener una experiencia momentánea y después você va a volver a su dor crónica o a su contractura o a su postura. Entonces realmente es una decisión de querer comprometerse con todo, ¿no? É a responsabilidade. Total. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Érica, você vai tirar minha dor? Aí eu falo, vamos lá. Eu sou um instrumento, né? Eu sou um instrumento de caminho para tirar sua dor. Se você não mudar os seus hábitos, os seus maus hábitos diários, eu estou com você só 1 hora em 24 horas de 7 dias da semana. Qual é a maior responsabilidade? Não é minha. Eu mostro o caminho. É sua. Então eu deixo muito claro. Mas você não me dá garantia? Eu falei, gente, nem garantia de computador. A gente até pode dar de garantia de computador, a garantia de corpo. Depende muito. Vamos trabalhar junto? Então esse dar a mão para o outro já é um início, né? De, puxa, não estou sozinho. E todas essas mudanças que acontecem, se eu não acolher, de nada vai adiantar o meu trabalho. Né? Então, eu acolho dos vários jeitos. Eu vou acolhendo vocês, para mim, comigo. Eu gostaria de dizer, talvez esta live, gente, foi muito além da técnica e muito mais do simbolismo do que é a face, tá? A face envolve, acolhe, ampara, protege.
Então, eu acho que vale a pena, Impulsiona. em algum momento, em algum momento da caminhada, conectar-se com esta fascia. Sim, Y miren qué interesante. Ela es adaptável, ela se volta a esticar, ela se reconstrói numa coisa rígida, uma coisa maleável, adaptável. Entonces, tal vez el recado que también nos pase es que na vida uno tiene que ser faraón e se tem que ir adaptando, não ficar só numa postura. Então, eu acho de uma sim. riqueza. Eu sinceramente, Erika, te soy tan grata a esta experiencia porque creo que desde la maternidad y desde el ser mujer, desde mi función con el trabajo, desde todo lo que mi cuerpo fue guardando estos 59 años, en estas 8 sesiones, comencé a observarlo y entenderlo desde un otro lugar, além del Que espacio lindo. terapéutico, além del espacio del movimento físico, tá? Uma coisa muito mais profunda, muito mais profunda. No sé si la Que lindo. señora que crió el método imaginó que iba a generar esto en sus pacientes, porque creo que Talvez, buscaba liberar a dor. mas talvez a doutora Ida Hoff ela era muito sensível. E quando ela falou que o maior objetivo dela era aumentar o potencial humano, com certeza ela pensou nisso. Bem, Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. lembrense que tenemos 5 pilares para la Organización Mundial de la Salud. La salud emocional, física, financiera, sexual y social. Mas en esta física, siempre el olear fue desde la doencia o desde la prevención. Nos estamos trayendo hoy un otro olear. Un olear completamente diferente. Diferente. ¿Eh? Y un olear que puede ser extremadamente reparador. Reparador. Se você tem alguém que sofre de dor crônica, ou tem fibromialgia, ou tem contractura, ou mesmo tem o problema de que está no sono e morde os dentes, e tem toda essa dor no rosto, há uma sessão que trabalha toda a parte Sim, de do rosto, pescoço, por dentro. Aham. muito, muito. Então, eu diria que mergulhem, que investiguem, porque o corpo é lo que nos va a acompañar hasta el último día, hasta el último respiro. Y Sim, vivemos dentro de este cuerpo, Erika. Entonces a gente tem que estar bien con él. com Tenemos a Andrea que certeza. pregunta, ¿caimbras también? ¿Qué es lo que quieres preguntar, Andrea, en relación a los dice, ¿as Que caimbras melhora pueden interactuar as con la câimbras. fascia? Imagino que debe ser eso. Olha, as câimbras têm um pouco mais a ver com acúmulo de ácido lático, com falta de circulação sanguínea. Como a gente trabalha a fáscia, os músculos também vão juntos, nervos, artérias, veias. Então a gente melhora o aporte de oxigênio naquela região, né, do corpo, das pernas, né? Geralmente as pessoas têm câimbras na panturrilha. Então a gente melhorando essa condição circulatória, melhora o aporte de oxigênio, melhora o aporte de nutrientes, tira melhor o sistema circulatório, ele tira melhor as toxinas daquele músculo, daquele tecido. Então sim, melhora câimbras também. Mas é uma coisa pontual, né? O método Hoff, ele trabalha o corpo na integridade dele, no todo dele. Então, as melhoras das câimbras são um bônus, que eu falo. Vão melhorar tantas outras coisas que as câimbras realmente, e outras coisas na vida vão acabar melhorando. O sono Né? melhora. Posso asegurarte que melhora o sono, Erika. Porque o corpo dorme mais relaxado. E o corpo é como que se expande mais na cama. Viste que a vezes você dorme de lado, acurrucadinho. Não, se você quer ocupar seu espaço. Verdade. Eu acho essa coisa do espaço, a fáscia, uma coisa
para mim pegou muito. Muito, muito, muito. Bom, quem quiera conocer o método Rolf, hay mucha información. Vamos a tener no portal un capítulo robusto para esto, porque yo quiero traerlo de la mano de Erika, así que vamos a agregar seguramente más biografía. A mí me sugirió unos libros para leer, eu vou deixar a vocês también para que si se interesan lean, porque yo acho que todo lo que nos puede traer leveza y nos puede traer una mejor forma de movernos, de evoluir, de estar insertos y sin dor, basicamente. Bom, Erika, fecha você hoje a live. Deixa aqui um recado para a gente. Tá, Alguma eu vou coisa fazer que tem a ver com o nosso corpo. uma coisa que tem a ver com o nosso corpo. Nossa, o que a gente precisa realmente é ter espaço. Espaço dentro do corpo, espaço na vida, né? A gente precisa ter esse olhar para nós mesmos, para conseguirmos nos expandir. Porque se a gente não olha para si, não olha para suas dores, nem as dores físicas, quem vai olhar, né? Então, se propor a receber um trabalho com essa profundidade e estar aberta a receber essa chance de fazer diferente na vida, vamos fazer uma sessão de Rolf comigo. Tem nesses 25 anos, não querendo vender o meu peixe, né, como diz, mas nesses 25 anos realmente não tem como você desagregar mente, corpo e espírito. Nós somos um todo, absolutamente. Esse trabalho, eu sou muito grata a Deus por ter me dado esse caminho de trabalhar com isso. Eu até me emociono, porque é um trabalho muito lindo, é muito gratificante para mim, e ver que vocês também se sentem melhores, sabe? Mesmo sem dores, sem as dores físicas, sem as dores da alma. De algum jeito eu consegui mostrar um caminho para vocês trilharem, um caminho melhor para vocês trilharem. Para mim, isso, sabe, a coisa mais. É o feedback melhor da vida que eu podia ter, né? Então, eu só quero agradecer. Quem quiser ou procurar também o método Rolf, talvez fazer com outra pessoa, enfim, tem vários terapeutas muito bons. Mas eu trabalho na clínica Life Square, que fica aqui em São Paulo, né, nos Jardins. Depois a gente pode passar, já deixar, né, embaixo nessa live escrita os telefones da clínica. E quem quiser saber mais sobre o método, entra no Rolf Guild, que a guild é de Irmandade, então ROLFGUILD.com.br. Lá vocês podem ter todas as informações sobre esse trabalho, que é maravilhoso. Eu não consigo definir melhor o trabalho. Quando a gente ama muito o que faz, eu acho que tem tanta coisa para se falar, e eu agradeço muito a você, Maria Laura, por você ter sintetizado tão bem todos os benefícios que esse trabalho traz. Eu só tenho que agradecer você mesma. Obrigada. No, vos sabés que el camino tiene esa función. O camino do encontro es el extenderle la mão àquela pessoa que está fora da roda, até por dor física, por dor crônica, por doença crônica. Então, tudo o que podamos trazer aqui, você desde seu lugar e eu hoje desde o meu, cumprimos nossa função. Hoje nós vamos a dormir em paz, Erika, você e eu. É verdade. E quero também fazer a minha propagandinha também da Clínica Life Square, que nós somos uma clínica de fisioterapeutas e preparadores físicos maravilhosos, né? Sim, porque Maria Laura, você pode... de basquete, de futebol, de vôlei, mas... Nosso time é bom, gente. A Aline tá aí. Vou falar, que linda. Aline, viste a Aline lo que falou? Bien, Aline. Fazer fisio com vocês é cuidar de nós mesmos. E demonstração de autocuidado, total. E pra gente, a gente acolhe e acolhe com muita alegria, e a gente realmente quer que vocês fiquem bem sempre. Obrigada. Boa noite a todas. A live fica gravada por se alguém quer recomendar ou passar.
Todas las indicaciones van a estar aquí. Los libros que Erika me dio los voy a subir por los stories para que vocês vejam. E vou deixar também o contato da Life Square. Obrigada, gente. Excelente Muito início de obrigada. semana amanhã. E se Deus quiser, Erika, te vejo na quinta. Tchau, Lita. Sim, beijo Obrigado grande. a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.